O objetivo é a biotecnologia e algumas de suas aplicações. Qual aplicação? No caso, tecnologia de DNA recombinante, também conhecido como engenharia genética. Para que serve? Qual que é a função disso tudo, né? O que seria a tecnologia de DNA recombinante? Ela está voltada à recombinação de genes. Antes de tudo, para a gente entender bem esse conteúdo, a gente tem que relembrar das coisas que a gente já falou, principalmente do dogma central da biologia ou o dogma central da biologia molecular. Replicação do DNA, transcrição para RNA e a tradução em proteína, porque a brincadeira corre nisso. Então, o que acontece? Essa tecnologia, ela tem essa função de brincar com isso. Ela vai recombinar os genes. Ela vai construir novas combinações genéticas. Por exemplo, quem nunca ouviu falar em insulina humana recombinante? O que ocorre? O que é isso? Basicamente, você tem o genoma humano e ele tem um trechinho lá que vai codificar a insulina. Então a gente pega esse trechinho, coloca em um outro organismo e esse organismo passa a produzir para a gente a insulina. A gente constrói isso em larga escala e distribui para a população. Demasiadamente importante, né? Então, essa tecnologia ou essa engenharia genética, ela está relacionada à recombinação desses genes e ela é uma ferramenta principalmente para a produção de proteínas ou os nossos biofármacos. E muitas técnicas estão envolvidas dentro dessa situação. Por exemplo, dentro da questão de extrair o DNA, clonar esse DNA para ter em grande quantidade, e inserir ele dentro desses outros organismos que vão trabalhar para a gente. Tá? Então, tentando entender de uma forma mais sucinta o que está acontecendo aqui, pensando no seguinte: a gente tem lá, esse verde aqui, um DNA, que contém o nosso gene de interesse. Vamos brincar que isso daqui é o genoma humano, e aqui tem o trechinho que vai codificar para a gente a insulina. A gente vai utilizar, então, a gente vai tentar isolar um gene de interesse. Então, o que acontece? A gente vai pegar esse DNA, que a gente já conhece a sequência dele, vai utilizar enzimas chamadas enzimas de restrição. E o que acontece? Como a gente conhece esse código, já conhece essa sequência que codifica a nossa proteína, essas enzimas, elas conseguem atuar, modificar o DNA em pontos específicos. O que ela faz exatamente? Ela corta como tesourinhas moleculares. Esse corte é chamado de clivagem. Então a gente utiliza, a partir do momento que a gente conhece a sequência, a gente utiliza enzimas de restrição que corta para a gente o trecho que codifica a proteína que a gente deseja. Como um exemplo, vamos pensar que é a insulina. Então a gente pegou essas enzimas de restrição, utilizou ela nesse trecho de DNA e retirou para a gente, esse trechinho que está codificando para a gente, que tem ali a receita para a insulina. Como eu disse, ela faz recombinação de genes. Então a gente vai pegar um outro DNA chamado DNA plasmidial. Vai também cortar ele com essas tesourinhas moleculares, que faz o ato de clivagem, e vai cortar esse DNAzinho. Vai tirar o trechinho dele, vai pegar esse gene de interesse e vai inserir ele. Então a gente está fazendo o quê? Uma recombinação de genes. Tirou com as enzimas de restrição, pegou um outro DNA chamado DNA plasmidial. Esse DNA ele provém de bactérias. Cortamos eles com as mesmas enzimas de restrição e pegamos o nosso DNA de interesse e colamos nele. Cola com o que, professor? Cola com uma outra enzima. Um DNA ligado a outro DNA ligado com uma DNA ligase. Tá? Que vai fazer a ligação entre os nucleotídeos do DNA. A partir do momento que ocorre esse fenômeno, a gente vai ter o quê? O gene de interesse somado ao DNA plasmidial.
Isso é o nosso DNA recombinante. Poxa, legal. Então, como exemplo, eu tirei um código que, por exemplo, ele vai levar a tradução da insulina para mim, coloco dentro de um DNA plasmidial, que é o DNA plasmidial ele é bacteriano, ele vem das bactérias. E ele vai me servir para transportar esse gene para dentro de um outro organismo, que no caso, obviamente, bactéria, né? Já é um DNA bacteriano. E por isso, quando ele faz esse transporte desse gene de interesse, ele é chamado de vetor. Tá? Aqui no caso, um vetor de DNA plasmidial. Poderia ser também um vetor viral. Então, o que ocorre? Eu tenho ali o gene de interesse e ele está dentro desse vetor ou dentro desse plasmídio. Agora eu pego ele e insiro ele no meu organismo hospedeiro. Por exemplo, uma bactéria. Então eu pego lá esse plasmídio que contém o meu gene da insulina e tapo dentro dessa bactéria. O que vai acontecer? Como esse plasmídio é bacteriano, a bactéria vai conseguir multiplicar ele dentro dela. E depois ela vai fazer uma divisão. Qual que é a divisão mesmo? Fissão binária. Ela vai se multiplicar muito e vai conter aqueles montes e montes de plasmídio, contendo o meu inseto ou o meu gene de interesse. A bactéria, a partir desse momento, ela vai conseguir traduzir a proteína que esse DNAzinho aqui codifica. E, por exemplo, no caso da insulina, ela vai produzir insulina. Insulina humana recombinante, que a gente vai ter em grande quantidade e distribuir. Só para isso que serve? Não. Hormônios, biofármacos em gerais. Essa tecnologia é vasta. Ela serve para muita coisa, mas quero enfatizar aqui a produção de biofármacos e, como exemplo, a insulina.